Vai sair o corte do Snyder, né? O Zequinho Snyder. Vai sair o corte dele, Snyder Cut. E o que que é o Snyder Cut? O que que é o cut? O que que é o corte do diretor? É sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Bom, quando o diretor. Bom, primeiro assim, tem várias categorias de diretores, né? Tem os grandes diretores, os mais conhecidos, os aclamados, os Steven Spielberg, os Christopher Nolan da vida e o Zack Snyder. Quando o cara dirige um filme, ele dirige a cena, ele dirige a uma cena de vários ângulos, vários takes, várias tomadas. Não é de um modo só. Então tem várias imagens da mesma cena, várias cenas. Quando ele acaba de gravar tudo, ele leva para o editor. O editor é o cara que junta as imagens. Então, por exemplo, uma cena está sendo gravada de frente, de lado, de cima. Então ele que organiza. Quando que vai entrar a imagem de lado? Quando que vai entrar a imagem de frente? Quando vai entrar a imagem de cima? Normalmente eles costumam trabalhar juntos, o diretor e o editor. O diretor vai dizendo, olha, eu quero essa cena desse jeito, eu acho melhor assim, eles vão conversando e vão montando. Quase sempre, assim, dependendo do diretor, ele trabalha com um editor que ele tem confiança, então às vezes, boa parte das cenas ele até deixa por conta do editor. O editor até muda é, as cenas, dependendo do que ele, na concepção dele, acha melhor. Tem um exemplo clássico disso no DVD do Júri em Fuga, acho que é o nome disso. Júri em Fuga, Runaway Jury, que é em inglês, tem o John Cusack, que tem uma cena todinha que é alterada, a ordem, né? Que era para entrar uma cena e depois a outra, e o editor achou melhor inverter, fez isso, mostrou para o diretor e o diretor aprovou. Então tem essa autonomia dependendo do grau de confiança do diretor pro editor. Quando o diretor ele tem tudo, ele faz tudo, ele escreve, produz e dirige, e ele tem uma autonomia maior para fazer um corte do filme do jeito que ele quer. Quando ele é contratado apenas para ser o diretor do filme, a única coisa que ele faz é dirigir. Todo o resto pode ou não ter o envolvimento dele. Então, assim, claro que como o filme ele é um filme do diretor, o diretor ele vai aprovar ou não o figurino, ele vai aprovar ou não a direção de arte e vai ter um contato, claro, com o editor, mas não é ele que comanda tudo, ele só faz a parte dele que é dirigir. Quem comanda mesmo são os produtores, é o estúdio. Bom, aí entra as categorias de diretores. Quando o diretor ele é muito fodão, ele tem o corte final, mas isso é muito raro. A maioria das vezes, quando o cara assina o contrato, o diretor, o corte final, quem decide são os estúdios. É por isso que o cara, ele vai lá, filma tudo, monta, faz tudo direitinho e mostra pro estúdio. Então, quase sempre o cara vai lá, deu 2 horas e 20, 2 horas e meia, ou deu 2 horas, mostrou pro estúdio. O estúdio fala: não, tá muito longo. Eu quero. Deu 2 horas e 20, eu quero 2 horas. Deu 2 horas, eu quero 1 e 40. Tem que ser em 40. Você tem que cortar da maneira que corta para ficar do tamanho que eu quero. E mais, essa cena eu não quero isso, eu não quero aquilo, você tira isso, tal, 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 tal. E ele vai. Inclusive, tem alguns casos em que o diretor ele tem que refilmar, porque aquela versão não tem como editar para ficar de outro jeito e não agradou os estúdios. Então, o corte final ela é muito difícil ficar na mão do diretor. Só quando ele é um cara assim, um Christopher Nolan. Christopher Nolan ele tem o corte final dele assim. Eu acredito que um Steven Spielberg também, o Quentin Tarantino também. Na verdade, esses caras, eles costumam, se você pegar, por exemplo, o Quentin Tarantino, se você pegar o Christopher Nolan, eles quase sempre trabalham com as mesmas pessoas. Eles trabalham sempre com o mesmo produtor, sempre com o mesmo editor, para ter um controle. Mas quando o cara ele é só contratado, ele cumpre só o papelzinho dele ali, ele é remunerado só para dirigir, ele vai, dirige o que tem que dirigir, faz, dá a visão dele, e aí se o estúdio quiser cortar, corta, se o estúdio quiser acrescentar cena, ele vai lá, refaz a cena do jeito que o estúdio quis, afinal de contas está pagando, e acontece isso. É por isso que quase sempre quando sai a versão do diretor em DVD, sempre sai mais. Eu nunca vi uma versão do diretor menor do que aquela que sai no cinema. É sempre maior, porque o estúdio sempre corta, corta, corta. Então, por exemplo, foi o que aconteceu no caso do Snyder Cut.
Na verdade, o que aconteceu com o Snyder foi uma coisa mais complicada ainda, porque que também não é uma coisa incomum de acontecer, acontece bastante, que é o seguinte, o diretor faz de um jeito e o estúdio não gosta. E o estúdio percebe que não tem como aquele diretor fazer de outro jeito. Então ele manda o diretor embora e substitui. Foi o que foi feito no caso do Snyder Cut, né? Que a visão dele é uma visão mais sombria, mais dark mesmo, e eles queriam uma coisa mais Marvel pro Liga da Justiça. Não por acaso eles pegaram justamente o diretor dos Vingadores para dirigir o Liga da Justiça, que ficou aquela bela daquela bosta, né? Então agora eles vão lançar o Snyder Cut porque pediram muito. Então, o corte final é a segunda coisa mais importante do filme, que é a edição. A primeira coisa é a direção. Então, quase sempre o corte final é por parte dos estúdios. O estúdio tem um corte final, é contratual isso. O cara, quando ele assina um contrato, ele já sabe que a decisão final, a versão final que vai para a tela, ou que vai para o DVD, é aquela que o estúdio decide. O cara ele tem que ser muito, mas muito fodão, ele tem que ter um status muito gigante para ele ter o corte final. Quase nunca tem, muito pouco. Ele tem o corte final justamente quando ele escreve, ele dirige e ele produz. Ou ele se associa com quem faz isso. E logo o orçamento é pequeno, né? Você nunca vai ver um filme que custe mais, sei lá, de 100 milhões em que o corte final seja do diretor. Né? Assim, muito difícil, é quase impossível. Então, na maioria das vezes, o diretor ele faz de uma maneira que ele sabe que vai ser aprovada, né? Inclusive, assim, lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? Quando um diretor ele vai para uma reunião de um filme, ele já sabe qual vai ser a censura. Olha, tem que ser um filme para maiores de 14 ou para maiores de 10. Então ele já sabe que certas cenas de violência ou de sexo não pode ter. Ele já sabe quanto vai custar, eles já têm até uma projeção de quanto vai faturar. Então é uma coisa bem complexa. É por isso que tem tanta treta hoje em dia, assim, de corte, né? Porque a visão do diretor é mais pro lado artístico e a visão dos estúdios é mais pro lado financeiro, para agradar a maior quantidade de gente, para o maior público possível. E é por isso que dá tanta essa treta. E foi o que aconteceu no caso do Zequinho, Zequinho Snyder. Mas agora a gente vai ver a versão dele o ano que vem no HBO Max. Então, essa é a importância da edição num filme e é por isso que dá tanta treta entre diretores e estúdios, tá bom? Não sei se eu compliquei mais ainda, se eu entendi, se eu consegui explicar direito, mas é isso. Edição. Snyder Cut. Vamos ver como é que vai ficar, beleza? É isso aí.